Não tem problema, não tem problema. A gente precisa estar preparado para tudo. É que nem uma das coisas que eu tenho aprendido, que nós precisamos estar preparados para tudo. Acabou a energia. Glória a Deus. Deus quer agir de uma forma diferente. Tá que nem um pastor uma vez, ele disse que era acostumado, né, a abrir a Bíblia. Tem pessoas que têm esse costume, que eu espero que você não tenha. Esse costume de abrir a Bíblia e falar, deixa eu ver o que Deus vai falar hoje. E aí, o que aconteceu? Ele abriu a Bíblia e caiu bem lá entre o Novo e o Velho Testamento, que a página está em branco. Aí ele falou, irmãos, vamos embora, Deus não quer falar nada hoje. Então, espero que você não tenha esse costume, porque um dia pode cair nesse erro. Eu quero ver o que Deus tem para mim. Aí você abre lá e fala, ixi, Deus não tem nada. E Deus, ele sempre tem algo novo para nós. Deus sempre tem coisas boas e abundantes para a nossa vida. Amém? Na presença do Senhor, estar na presença do Senhor é algo maravilhoso. E eu tenho certeza que você poderia estar em tantos outros lugares, mas você escolheu estar na presença do Senhor. E hoje você vai sair daqui abençoado. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Queridos, abra a sua Bíblia comigo, lá no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, também conhecido, né, como Atos do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, é bem fácil de você encontrar, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, nós vamos ler apenas aí alguns versículos, né? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, o versículo é o versículo 31 e o versículo de número 34. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, do 31 ao 34. Amém? Enquanto você abre a sua Bíblia, tem alguém nos visitando aqui pela primeira vez hoje? Glória a Deus, sejam bem-vindos, amém? Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa falar grandemente ao coração de vocês, sintam-se em casa, amém? Nós somos meio estranhos, né? Mas pode ficar tranquilo, vai dar tudo certo no final, em nome do Senhor Jesus, amém? Atos, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 31, todos encontraram? Amém? Diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, eram o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Amém? Querido, feche os teus olhos por um momento. Vamos fazer uma oração ao Senhor, vamos falar com Ele. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, por esta noite. Nós queremos te louvar, Senhor, pela tua palavra. Oh, meu Deus querido, por aquilo que o Senhor tem, meu Pai, reservado para nós. Desde já, Senhor, nós queremos te pedir, Pai, fala conosco, derrama, Senhor, do teu amor, da tua graça sobre a nossa vida, que nós possamos sair daqui nesta noite, edificados, arraigados, fortalecidos e firmados, Senhor, pela tua palavra, porque a tua palavra, Senhor, ela é alimento para a nossa alma, ela é alimento também para o nosso espírito, e ela nos fortalece, nos dá ânimo, Senhor. Nós cremos, Senhor, que a tua palavra é como uma espada afiada de 2 gumes, e ela penetra até o mais profundo da alma, e ela divide as juntas das medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração.
Fala conosco, Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Queridos, esse texto ele mostra a igreja primitiva. Quando a igreja estava iniciando, no começo da igreja, logo após a ressurreição do Senhor Jesus, os discípulos começam a ter uma experiência tremenda com a promessa daquilo que o Senhor Jesus havia dado. O Senhor Jesus havia prometido para eles, e pedido para eles que não se ausentassem de Jerusalém, mas que fossem revestidos do poder do Espírito Santo, ou melhor dizendo, até que fossem cheios, revestidos do poder de Deus, do poder do Espírito Santo. E a partir desse momento inicia-se a igreja do Senhor. A igreja a qual hoje nós estamos aqui, nós vemos, a igreja a qual nós pertencemos iniciou-se nesse período, nesse momento, após a ressurreição do Senhor Jesus. E é interessante que aqui no versículo de número 32 diz, da multidão dos que creram, eram um o coração e a alma. Este ano o Senhor me deu uma palavra, que esse ano nós iríamos viver o ano da unidade. E eu só quero recapitular um pouco, falar a respeito da unidade. O Senhor Jesus, ele diz que não pode uma casa ela não pode subsistir se ela estiver dividida. Por exemplo, nós temos lá o marido e a mulher. Não pode essa casa prosperar, não pode haver prosperidade nessa casa, se essa família, pequena família, marido e mulher, um tiverem um pensamento e o outro tiver outro pensamento. A palavra do Senhor, ela diz que essa casa não vai subsistir. Nós temos visto muitos países por aí, onde um determinado grupo pensa de uma forma, outro grupo pensa de outra e começa a haver briga, começa a haver guerra, começa a haver disputa pelo poder, e aquela nação acaba entrando num caos. Existem muitos países lá na África do Sul que estão em caos justamente por causa de guerras, não guerras externas, mas guerra civil, guerras dentro do próprio país, disputa pelo poder. E assim também é na nossa vida. Se você pertence a um grupo, se você pertence, a alguma entidade dentro da igreja, ou até mesmo na família, se houver dois pensamentos, o marido quer uma coisa, a mulher quer outra, os filhos querem outra, cada um quer uma coisa, certamente essa família vai deixar de existir, ela vai acabar, vai separar. Então a unidade, ela é muito importante, não somente no corpo de Cristo, mas em todos os ramos da sociedade. Se não houver uma unidade, se não houver um pensamento, aqui eles eram, o povo naquele início, no início da igreja, eles eram tanto, o coração como a alma, eram só, eles tinham um só pensamento, eles caminhavam numa só direção, e por causa disso, o Senhor fazia sinais tremendo no meio daquele povo. E diz aqui que ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. E no versículo de número 33 diz, com grande poder, olha só, querido, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. E o versículo de número 34 diz, pois nenhum necessitado havia entre eles. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa tremenda, e aí olhando, trazendo para os nossos dias, por que que dentro da nossa igreja hoje, por que que dentro das famílias hoje, por que que dentro da sociedade, de empresas, por que que dentro de organizações há destruição, há necessidade, há necessitados, há pessoas passando dificuldades terríveis, porque a unidade tem sido deixada de lado, a unidade da família tem sido deixada de lado. Há muitas divisões hoje, há muitas divisões causadas por diversos, se eu disser para você, é um determinado fator que determina a divisão, não,
não é, são vários fatores. Mas o que nós precisamos deixar as nossas diferenças? Nós precisamos deixar as nossas diferenças e trabalhar em prol da unidade, daquilo que o Senhor Jesus ele já deu. Pois a unidade ela já foi dada por Deus, não é algo que eu possa fazer, mas é algo que eu posso preservar, é o que nós lemos na palavra do Senhor. Eu falei a respeito disso, eu falei a respeito da unidade, depois você pode ouvir, eu coloquei a palavra lá no YouTube, você pode ouvir a palavra, você, a respeito disso, eu não vou entrar muito, naquilo que eu já preguei, mas eu quero que você entenda a importância da unidade. E a unidade, querido, ela é tão importante, porque o Senhor, ele fala, ali em Gênesis, que quando o povo queria construir a Torre de Babel, era uma linguagem só, havia só uma língua na terra, e o Senhor confundiu a linguagem daquele povo, porque o próprio Deus falou que não haveria impossíveis para ele. E é algo muito interessante e tremendo, porque quando uma nação ela se une, ela consegue fazer feitos tremendos. Um exemplo disso, o próprio Estados Unidos, os Estados Unidos, não sei se você sabe, mas na bandeira americana, que você tem aquela parte das estrelas, tem 50 estrelas ali, representando 50 estados. Então, quando se fala Estados Unidos, os estados eles são unidos a uma unanimidade, em prol do quê? Em prol de uma nação. E qual é o resultado disso? A maior potência da terra. A maior potência dos nossos tempos é os Estados Unidos. Por quê? Porque há uma nação unida, há uma unidade naquela nação. E todos eles trabalham em prol do quê? Em prol do povo. Mas hoje, por exemplo, no nosso país, nós temos um país que também tem muitos estados, se eu não me engano, 23, agora aumentou 24 estados, não é isso? Da nação brasileira, quem sabe é bom aí de geografia. 27 estados, não é? E você pega a nação brasileira e você vê uma nação dividida. Você vê uma nação, cada estado buscando o seu interesse, e não há uma união, e por causa disso, há uma destruição dentro do país. O país ele não progride, o país ele não prospera, ele começa a caminhar. Quando alguém consegue unir alguma coisa, um pouco, há uma prosperidade. Mas por causa dessa divisão, não há prosperidade, e isso também acontece na família. E eu tenho visto, querido, hoje, acontecendo também dentro da igreja. E estas pessoas aqui, você vê que eles prosperavam. O Senhor fazia sinais, prodígios, através das mãos dos apóstolos, porque uma alma, um só coração era a daquele povo. E ali acontecia milagres. E hoje nós não temos visto isso na igreja. Muito pelo contrário, nós temos visto uma igreja doente, uma igreja que ela tem dificuldade muitas vezes de caminhar. Não estou dizendo só da nossa igreja, mas nós temos visto, querido, na vida das pessoas, é algo impressionante. Nós temos aconselhado, eu e a minha esposa temos aconselhado pessoas, nós temos visto hoje muitas pessoas enfrentando lutas terríveis. Por quê? Porque a unidade, aquilo que é essencial na vida do homem, tem sido perdido. Não só a nível de igreja, mas a nível de família, a nível de empresa, em todas as áreas da sociedade. E eu quero que você dá um pulo agora na tua Bíblia, lá atrás do Antigo Testamento. Eu quero voltar aqui, em Deuteronômio, capítulo de número 28. Esse texto, ele fala das bênçãos e das maldições. É um texto bem conhecido. E aqui no versículo de número 1, ele diz algo muito interessante. Porque quando nós falamos a respeito de unidade, eu falei também, no domingo passado, eu falei da unidade com o Senhor. O Senhor, ele veio para que nós fôssemos um com ele. Mas muitas pessoas também não têm se unido com aquele que é o cabeça da igreja, com aquele que é o Senhor. E nós precisamos também nos unir a ele. Então as pessoas, elas têm deixado a unidade, a nível humano, mas também a nível espiritual, não têm se unido com o Senhor. E aqui no versículo de número 1, Deuteronômio 28, diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos,
que hoje te ordeno, teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Queridos, Deus ele escolheu um povo para ele, e esse povo que foi através da vida de Abraão, ali através da vida de Abraão nasceu a nação de Israel. E a nação de Israel foi um povo o qual o Senhor escolheu. Para que Deus escolheu esse povo? É interessante que Deus ele diz para esse povo, não pense que eu escolhi você porque você é o mais forte. Não pense que eu escolhi você porque você é o mais bonito. Não pense que eu escolhi você porque você é o mais capacitado. Não foi nada disso. A eleição da nação de Israel se dá pela única e exclusiva vontade de Deus, do qual só Ele conhece, ninguém mais. Então o povo de Israel não era o melhor povo da terra, existiam povos mais ricos, existiam povos mais sábios do que eles, mas o amor de Deus, a misericórdia de Deus, fez com que Deus escolhesse Abraão, e de Abraão viesse Isaque, Jacó e toda a nação de Israel. Então não foi porque eles eram bons, não foi porque eles eram bonitos, assim também somos nós. O Senhor Jesus, ele também não nos escolheu por algo que ele viu em nós e falou, nossa, o Vitor é tão bonito, vou escolher o Vitor. Não, não foi nada disso. Não está nada em nós que venha dar mérito pela escolha do Senhor sobre as nossas vidas. Não tem nada. Mas o amor de Deus, uma vontade, algo que Ele viu em nós, que somente Ele sabe, fez com que Ele nos escolhesse. Mas o que o Senhor, Ele pega este povo e Ele dá para esse povo leis. E através dessas leis, este povo tinha que viver. O povo tinha que viver de acordo com as leis que deu para eles. Por quê? Porque Deus tinha um propósito através da vida desse povo. Qual era o propósito? Se revelar ao mundo através da nação de Israel. Única e exclusivamente isso. Deus escolheu um povo e falou, olha, vocês vão ser diferentes, eu vou dar leis para vocês, porque os povos daquela época não tinham lei. Cada um fazia como lhe bem parecia. Mas Israel não. Israel, o Senhor pega esse povo fica escravo 430 anos no Egito, tira esse povo do Egito, e no deserto o Senhor dá leis para eles, fala, olha, vocês vão caminhar e vão andar de acordo com as minhas leis. E quando nós chegamos aqui no livro de Deuteronômio, que foi o quinto livro, o último livro, do Pentateuco, escrito por Moisés, Deuteronômio significa a repetição da lei, onde o Senhor repete tudo aquilo que ele tinha falado lá atrás em Levíticos, Êxodo, e aqui o Senhor repete, há uma repetição. Por quê? O povo estava se preparando para entrar na terra prometida, a terra que manava leite e mel. Depois de caminharem 40 anos no deserto, eles estavam prestes a entrar na terra prometida. E ali o Senhor, através de Moisés, repete as ordenanças para aquele povo. Por quê? O Senhor queria que aquele povo fosse um povo diferenciado, um povo onde as outras nações olhassem para ele e vissem uma diferença na vida desse povo. Um povo curado, um povo que tinha um Deus, um povo que obedecia uma lei, um povo que andava de acordo com essa lei. E aqui o Senhor, ele fala, olha, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, Ele te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Eu quero só dar um adendo aqui muito interessante, porque muitas vezes as pessoas, usam esse texto para falar que as bênçãos, elas merecem. Você trabalha, você faz alguma coisa e você merece essas bênçãos. Nada disso. A bênção, ela vem sobre a nossa vida pela única e exclusiva graça de Deus. O que é graça? Um favor imerecido. Eu não mereço, mas Deus, por amor a mim, por algo que somente Ele sabe, Ele conhece, e Ele me dá essas bênçãos. Porém, e todas estas bênçãos, elas estão condicionadas a algo muito importante e interessante. O que é? Se atentamente ouvides a voz do Senhor. O que é se atentar? É obedecer, é você prestar atenção, é você obedecer à voz do Senhor. E isto, querido, tem sido algo que muitas vezes
dentro das famílias, dentro das organizações, dentro das igrejas, as pessoas não têm feito mais. Então o povo de Deus, que era para ser a diferença, e hoje, por causa da rejeição de Israel, lá em João, capítulo de número 1, o versículo de número 12, a palavra do Senhor, ela diz que Jesus, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. E por causa dessa rejeição, por causa dessa rejeição de Israel a Jesus, o Senhor elegeu a igreja, que somos nós. A Bíblia diz que nós somos a descendência de Abraão. Hoje nós somos a descendência espiritual. Hoje aquilo que o Senhor havia dado para Israel foi dado para a igreja. Então hoje a posição que Israel ocupava no Antigo Testamento, quem ocupa hoje somos nós. As bênçãos que o Senhor havia dado para Israel, havia as bênçãos físicas, mas para nós há bênçãos também espirituais. As bênçãos hoje que estão sobre as nossas vidas foi de que o Senhor já nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Mas estas bênçãos também elas estão condicionadas ao quê? A obedecer, a batalhar por elas. E nós temos visto hoje que dentro da igreja, muitos têm deixado de buscar, muitos têm enfrentado lutas, problemas terríveis. Por quê? Porque têm deixado de ouvir a voz do Senhor. Eu quero dizer para você, um pouquinho lá para frente, versículo de número 15, Deuteronômio 28, a partir do versículo de número 15, tem algo interessante, que diz assim: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno, então virão estas maldições sobre ti e te alcançarão. Olha só, lá em cima, no começo do capítulo de número 28, diz que estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Aqui as maldições virão sobre ti e também te alcançarão. Então, a mesma forma, é interessante que, se você analisar Deuteronômio, você vai ver que há 6 bênçãos e também 6 maldições. Ou seja, se você deixar de fazer uma coisa, vai vir outra coisa sobre você. Se você deixar de ouvir, você também vai ser amaldiçoado. Agora, isso aqui, eu não quero dizer para você que se você deixar de fazer alguma coisa, se você não fizer, ou se você trabalhar, se você achar que a condição sua não dá para fazer, você já está cometendo um erro, porque hoje todos nós temos condições de ouvir a voz do Senhor. Tem pessoas que elas olham para isso aqui e falam: mas isso aí é muito duro, é muito difícil. Sim, mas a palavra do Senhor, ela diz que Jesus, lá no Novo Testamento, ele resumiu tudo isso aqui em apenas 2. Qual é? Alguém sabe me dizer? Quais são os 2 maiores mandamentos da lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então todas essas obediências, leis, se resumem em apenas 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quando você ama a Deus, a minha esposa falou algo aqui muito interessante, pessoa: eu amo a Deus de paixão. Ai, como eu amo a Deus. Mas a palavra do Senhor, ela diz o seguinte, vou dar um exemplo aqui. A palavra de Deus, ela diz que quando você odeia a seu irmão, você não pode dizer que ama a Deus, porque o seu irmão você está vendo, mas Deus você não vê. E a Bíblia diz: como é que você pode dizer que ama a Deus que não vê e odeia seu irmão? E a palavra do Senhor, ela diz também que se você não perdoar alguém as suas ofensas, tampouco Deus vai te perdoar. Então olha só como há contradições aí naquilo que a pessoa fala. Então, para você amar a Deus sobre todas as coisas, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas mesmo. E eu passei por uma prova uma vez muito difícil. Um dia, há 15 anos atrás, eu recebi um telefonema: olha, o seu filho Tiago foi encontrado morto. Irmãos,
aquilo para mim foi algo difícil. Eu, a partir daquele momento, que eu peguei o telefone e ouvi, eu coloquei novamente no gancho. Aí, percebendo, a pessoa que me ligou, eu não me lembro, eu sei que era uma parente minha, mas eu não me lembro nem quem era. Ela percebeu que a minha reação não tinha sido boa, eu não falei nada, simplesmente não falei nada. Coloquei o telefone novamente no gancho, a pessoa pegou e ligou: Taíde, olha, o que eu estou dizendo para você é que o Tiago foi encontrado morto com 5 tiros. Falei amém. Coloquei o telefone no gancho. Peguei um CD de louvor, e eu me lembro da música, e eu me lembro de qual louvor foi, e a partir dali, querido, na hora o Senhor falou ao meu coração: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Querido, a partir daquele momento, eu vi que Deus realmente tinha mudado o meu coração. Realmente tinha mudado o meu coração. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Eu falei assim: se eu souber quem é este rapaz que matou, eu quero dar um abraço nele, dizer que eu o perdoo. Eu, em momento algum, eu limpei o meu coração. Não permiti que o ódio, que o rancor, que a mágoa tomasse conta do meu coração, porque eu sabia que Deus dá a vida e Ele também tira. Ele tem o direito sobre a minha vida, Ele tem o direito sobre a vida de qualquer homem que é sobre a face da terra. E a primeira palavra que o Senhor falou ao meu coração foi a palavra que Jó diz. Quando Jó recebeu a notícia de que os 10 filhos dele tinham morrido, ele disse: o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Querido, a partir daquele momento, eu tenho certeza que foi a partir daquele momento que a vida de Jó foi mudada. A partir daquele momento foi que a vida de Jó foi transformada. Teve toda uma história, um período de 9 meses de provação na vida de Jó. Mas eu tenho certeza que aquele momento, quando ele poderia dizer: olha, Deus não é nada para mim, ele manteve a fé dele firme no Senhor. Você imagine, eu sei o quanto é difícil você ter um filho morto, mas imagine você ver 10 filhos teus mortos. Você imagine num dia você sepultando 10 filhos teus. Mas Jó, ele sabia que o Redentor dele vivia. E ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará em meu favor. Eu quero dizer, querido, que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo é não ter amor por absolutamente nada neste mundo maior do que Deus. E eu vou te contar para você, querido, eu quero dizer algo para você. Quando você se une com esse Deus, a Bíblia diz que Ele peleja, Ele luta por você. Eu já tive experiências sobrenaturais com o Senhor. Eu um dia, querido, só para resumir aqui, um dia eu recebi uma notícia de que eu tinha uma dívida de 70 mil reais para pagar, e eu ganhava 1.200 reais por mês. Eu falei: meu Deus, eu nunca vou pagar isso. Mas sabe o que aconteceu? Eu tinha algo também que eu tinha esquecido. Aí um advogado me ligou, falou: Taíde, você tem um benefício do INSS que eu recebi? Eu falei: tenho. Mas tenho não, eu perdi. Foi cancelado. Aí ele falou assim: olha, eles não podem cancelar. Se você me autorizar, a gente vai reaver isso aí. Falei: quanto tempo pode demorar? Ele falou: não tem prazo. Falei: tudo bem. E quando foi 3 meses depois, ele me ligou e falou: Taíde, dá para você ir no INSS comigo, que eles querem saber se você está vivo. Eu falei: tudo bem. E eu fui. E cheguei lá, o rapaz pegou minha identidade, olhou, e ele falou assim para mim: nós vamos reativar o teu benefício, vamos pagar os 5 anos atrasados. Eu falei: rapaz, esse Deus é demais. Esse Deus é demais. Toda aquela dívida, querido, toda aquela dívida, Deus mudou a história, Deus reverteu. Por quê? Porque nós precisamos aprender a dar ouvidos à voz do Senhor.
Nós precisamos aprender a dar ouvidos à voz do Senhor, e nada, absolutamente nada pode mover você do teu lugar. O problema é que hoje em dia as pessoas, elas se unem a tantas outras coisas, mas a Deus não. Você precisa se unir a Deus, você precisa ser um com Ele, deixar Ele lutar as tuas lutas, as tuas causas, porque Ele batalha por aqueles que nele confiam. O Senhor, Ele peleja por você. Se você confiar, você vai ver que Deus vai te levantar, Ele vai mudar a tua história e vai fazer de você uma diferença nesta terra. A tua família vai ser diferente. Deus quer levantar a tua família para ser diferente. Deus, Ele quer mudar a tua história, mas para isso você precisa se unir com Ele, ser um com Deus, dar ouvidos à voz do Senhor. Hoje em dia, muitas pessoas têm deixado de ouvir a voz do Senhor. Deuteronômio, capítulo de número 28, o versículo de número 28 a 29, olha só o que diz, eu vou ler aqui para você. O Senhor os castigará, fazendo com que fiquem loucos, cegos e confusos. Ao meio-dia vocês andarão sem rumo, como um cego apalpando o caminho, vocês fracassarão em tudo o que fizerem, serão perseguidos e explorados a vida inteira, e não haverá ninguém que os socorra. Querido, olha só a condição, porque hoje nós temos visto pessoas dentro da igreja, daquele lugar que Deus tem poder para tirar, para mudar, Deus tem poder para transformar. O Senhor ressuscitou Lázaro, o Senhor curou muitos enfermos, o Senhor curou, o Senhor tem poder, Ele tem poder para mudar a tua vida. Mas por que que hoje muitas pessoas não há mudança na vida dela, não há transformação? Porque quando chega na hora de dar ouvidos, ela não ouve a voz de Deus. Quando chega o momento de Deus fazer, de Deus mudar, de Deus transformar, ela não ouve, ela não quer dar ouvidos, ela briga, ela luta com Deus. A Bíblia fala que o Senhor resiste aos soberbos, mas Ele dá graça ao humilde. Muitas vezes você está orando, você está clamando e não há mudança. Por quê? Você está resistindo, você está lutando, você está brigando com aquele que você não pode vencer, sendo que você precisa só uma coisa: ouvir a voz do Senhor. Sabe qual é o maior problema do ser humano? Obedecer. É obedecer. Obedecer a palavra de Deus. Há muitas pessoas, elas nem sequer pegam a Bíblia. O que será que Deus Ele tem para mim? Querido, tudo o que você precisa está aqui na palavra do Senhor. Abra a tua Bíblia, lá no Salmo de número 119. Olha só o que diz esse Salmo. Salmo 119, o maior Salmo da Bíblia. Lá no versículo de número 105, olha só o que diz esse Salmo 119, versículo de número 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Querido, ela que vai te orientar, ela que vai dar a direção para você, é esta palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. É ela que vai te instruir, ela que vai dizer para você qual é a direção a ser tomada. Examine-a. Muitas pessoas olham para tudo isso aqui e falam: meu Deus. Eu estava assistindo uma reportagem esses dias de uma senhora de quase 80 anos. A mulher, sabia quantos idiomas essa mulher falava? 5 idiomas. E ela não aprendeu jovem não. Aprendeu agora, estava indo para uma faculdade. Estava agora indo para uma faculdade, aí ela tinha uma biblioteca lá. E ela conversando com a repórter, ela contando para a repórter que um dia o netinho dela entrou lá e falou: vó, a senhora já leu todos esses livros aí? Ela falou: li. A mulher lê uns 4, 5 livros por mês. Uma senhora, ela falou, né, com tanto recurso, internet, ela falou: não, eu gosto de ler, eu amo ler. E Deus tem mudado aquela senhora.
Querido, o povo de Deus é mais sábio. O povo de Deus tem mais entendimento. A palavra do Senhor, ela diz que aqueles que são do Senhor, é o homem espiritual, ele discerne todas as coisas, mas ele não é discernido por ninguém. Tem pessoas hoje que falam, mas por que é isso? Querido, deixa Deus falar com você, deixa o Senhor entrar na tua casa, deixa o Senhor mudar a tua história, deixa o Senhor falar com você, deixa o Senhor dar ouvidos à voz do Senhor. Tem muitas pessoas, elas falam assim, mas como eu vou fazer? Lá em João 16:33 está escrito que no mundo, meu querido, tereis aflições. O Senhor está dizendo, você vai sofrer. Deuteronômio 28, ele se cumpre na nossa vida, mas nós temos lutas, nós temos dificuldades, nós passamos, nós ficamos doentes. A palavra do Senhor, ela diz que o Senhor na doença, ele afofa a cama do justo. O Senhor, quando você está passando por dificuldade, o Senhor nunca prometeu que você nunca ia passar nada, mas Ele disse que estaria junto com você lá. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram para a fornalha, mas quem estava lá junto com eles? Jesus estava junto com eles lá. E aí o que aconteceu? Quando eles foram tirados da fornalha, não havia nem cheiro de fumaça, não havia cheiro de fumaça neles, porque o Senhor estava com eles. Assim também, não que você nunca vai passar por nada, mas o Senhor vai te ajudar, a mão dele vai estar sempre estendida para você, ele vai estar sempre te ajudando. João 16:33 diz, no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Você vai vencer, você está passando por luta, dificuldade, mas você vai vencer. Abraão, ele foi abençoado porque ele deu ouvidos à voz do Senhor. Isaac foi abençoado porque deu ouvidos à voz do Senhor. Jacó foi abençoado porque deu os ouvidos à voz do Senhor. Lá em Isaías 1:19, o Senhor disse, se quiserdes, você quer, quem aqui quer comer o melhor dessa terra? Eu quero. Vou perguntar de novo, quem aqui quer comer o melhor dessa terra? Então você precisa dar ouvidos à voz do Senhor. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor ministério, Deus tem a melhor família, Deus tem o melhor filho para você, Deus tem o melhor desta terra para você, Deus tem coisas boas, excelentes para entregar nas tuas mãos. Isaías 55:3 diz, inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Incline os teus ouvidos ao Senhor nesta noite, vá até Ele e a tua alma vai viver. Deus, quando eu estava orando, o Senhor falou que Ele queria mudar histórias, o Senhor queria mudar vidas aqui nesta noite, o Senhor quer trazer cura, o Senhor quer trazer restauração. Vá até Ele, que nesta noite você possa abrir o teu coração e deixar o Senhor te curar, porque Ele está aqui para te curar, Ele está aqui para te restaurar, e o Senhor nesta noite vai levantar muitos que estão caídos aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tiago 1:22, o apóstolo Tiago, ele diz assim, sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Caleb, ele foi alcançado pelas bênçãos do Senhor, por ter perseverado em seguir ao Senhor, e guardado os seus mandamentos. Você já imaginou, um homem, querido, 40 anos, quando o Senhor fez a promessa, levou mais 40 anos para se cumprir. 40 anos para se cumprir. Você já imaginou o Senhor fazer uma promessa para você? Mas aquele homem, mesmo com uma idade avançada, sabe o que ele disse? Eu me sinto jovem no dia em que o Senhor me fez a promessa. Eu me sinto jovem como no dia em que o Senhor me fez a promessa. Deus, Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele tem te prometido. Na presença de Deus não tem idade. Talvez você possa dizer, sou velho. Talvez você possa dizer, eu sou isso, eu sou aquilo, tudo já se acabou. Não, Sara era velha, Sara não tinha mais condição, mas aquela mulher, ela ainda sendo idosa, ela teve um filho. Abraão, mesmo tendo
pelos 100 anos ele foi pai, mesmo ele sendo uma pessoa idosa. E sabe o que a Bíblia diz? Que Abraão, querido, viveu ainda muitos anos e teve mais filhos. Deus também é poderoso para fazer você viver tudo aquilo que ele te prometeu. Deus, ele não é Deus para que minta, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem, querido, para que se arrependa. Se ele falou, ele vai cumprir na tua vida. E eu creio que hoje Deus te trouxe aqui porque ele quer te levantar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abaixa a tua cabeça e fecha os teus olhos. O grande segredo da felicidade humana está em guardar a lei do Senhor, pois o homem que guarda a lei do Senhor, ele é feliz. E se dermos ouvidos à voz do Senhor, ele será inimigo dos nossos inimigos, adversário dos nossos adversários. E servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirarei do meio de ti as enfermidades. Deixa o Senhor falar com você. Feche os teus olhos. O Senhor me disse que entrar pessoas aqui sofrendo nesta noite, e entrar pessoas aqui sofrendo. Você tem passado um grande sofrimento na tua vida, você não tem entendido o porquê de tanto sofrimento, mas eu quero dizer para você, querido, que Deus, ele quer tirar esse sofrimento da tua vida. Então eu quero te convidar a sair do teu lugar. Se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, esta noite você vai entregar. Hoje, esta noite, você vai fazer uma aliança com esse Deus. Eu quero te convidar, você que ainda não entregou a vida para o Senhor Jesus, sair do teu lugar e vir aqui fazer uma aliança com esse Deus, porque é exatamente isso que o Senhor Jesus, ele diz: esta é a nova aliança que farei convosco, uma nova aliança. O Senhor tem uma nova aliança. Se você também está desviado dos caminhos do Senhor, e nesta noite você quer refazer a tua aliança com Ele, eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui, porque o Senhor vai mudar a tua história, em nome do Senhor Jesus. Se coloque de pé, querido, se coloque de pé, aleluia.